Boa noite, pessoal. Bom, né? Me lembrei de um causozinho aqui, que aconteceu lá no Colégio Agrícola de Jundiaí, quando eu estudava lá, né? Tinha um professor lá que o nome dele era D'Oliveira, ele era professor de redação, né? Gente boa, rapaz, um senhor, né? E aí, o professor D'Oliveira, ele entendia muito de cobra, né? E aí, quando a gente queria enrolar na aula dele, a gente pedia para ele dar uma aula sobre cobra, e alguns inventavam umas mentiras lá. E aí ele ia desmentir aquilo ali, que era proposital, né? Só para ele entrar no assunto de cobra. E ele dava aula sobre cobra, ele entendia muito, né? E, inclusive, ele dizia lá que cobra, quem mascava fumo, né? E cuspisse na boca de uma cobra morria. Isso eu já sabia, né? Porque eu morei muito no sítio e no sítio a gente via essas conversas, né? Mas a maioria das pessoas lá, os meninos lá que estudavam, não sabiam disso, né? E aí duvidavam de D'Oliveira, né? Dessas histórias. Quando foi um dia, ele entrou na sala de aula com a cobra, não sei onde já foi que ele arrumou aquela cobra. E aí lá no colégio tinha um vaqueiro. O nome dele era Chico Bode. Ele fumava e mascava, né? Professor, vou provar a vocês hoje como cobra morre se cuspir na boca quem masca. Aí mandou chamar o Chico Bode, que ele era vaqueiro, mas ele ajudava na cozinha lá do restaurante do colégio, né? Aí Chico Bode veio, cuspiu na boca dessa cobra. E aí ele jogou a cobra lá na rua, lá em frente à sala de aula, e a cobra ficou lá toda se contorcendo. Eu sei que era quase 10h30, a cobra morreu. Não sei se morreu por causa do calçamento quente ou por causa do fumo. Aí eu sei que quando foi numa festa do ex-aluno, lá eu fui, bem 20 anos que eu tinha saído de lá. Me encontrei com o D'Oliveira lá, todo arrumado, né? Com aquela boinazinha que Che Guevara gostava de usar. E aí eu fui lá, ô professor D'Oliveira, tudo bom? Ele, tudo bom, Lina? É o cabo de Caraúba, né? Eu digo, sou. Ai, tudo bom, Lino? Tudo bom. Eu digo, e o senhor, tá tudo bom? Tá aposentado? Tô aposentado. Vim só prestigiar a festa do ex-aluno, que eu nunca perco. Eu digo, realmente, professor, é a primeira festa que eu venho depois que eu saí daqui em 84. Ele, mas vamos, eu digo, a maioria das vezes eu tava trabalhando, não dava pra vir. Aí conversamos, aí eu pegado na mão dele, aí eu olhei pra ele assim e comecei a rir, aí ele disse, diga o que é que você quer, que você já tá rindo, quando você ri assim é uma presepada. Aí eu disse, professor D'Oliveira, o senhor ainda entende muito de cobra? Aí ele olhou pra mim sério, aí riu e disse, só das rastejante, viu moleque? O D'Oliveira era uma figura. Ele era professor de redação, né? E aí, uma certa aula, ele foi dar uma aula sobre sinônimos, né? E aí ele dizia, ó, essa aula que eu vou dar hoje é sobre sinônimos. E essa é muito importante para vocês que vão fazer vestibular, porque quando vocês forem fazer a redação de vocês não repetem as palavras, né? Vocês têm que aprender muitos sinônimos, que é para não repetir as palavras, né? E aí, ele deu essa aula de sinônimo, né? Aí teve um aluno, lá uns dos alunos que era engraçado, disseram, professor, o senhor entende mesmo de sinônimo, mesmo o senhor... dificilmente eu repetirei uma palavra, né? Ele falava bem assim, dificilmente eu repetirei uma palavra. O meu dicionário é abundante em sinônimos, né? Aí, esse camarada era de Açu, esse aluno, e ele era muito presepeiro. Aí ele disse, rapaz, na próxima aula de D'Oliveira, vamos fazer o seguinte. Rapaz, a turma da gente era uns 30 alunos, que na época era 70 cada turma, sabe? Eu acho que tem uns 30 por aí, ou mais. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar de um em um, e cada um de nós que formos entrar na sala dela, vamos pedir licença ao professor D'Oliveira, para ver o que é que ele diz. Eu sei que quando foi no dia da aula dele, ele já estava sentado no birô, né? Aí chegou o primeiro. Dá licença, professor. O professor, entre. Aí o outro, dá licença, professor. Permito.
Dá licença, professor. Emburaca. Dá licença, professor. Adentre. Dá licença, professor. Penetre. E aí ele foi dizendo, ensinou, quando chegou... E ele dizia sem pensar, né? Aí quando chegou, depois dos 10, né? Ele já começou a sentir dificuldade em encontrar o sinônimo. Aí ele foi, o menino chegou e disse, dá licença, professor. Aí ele pensou e disse, infiltre-se. Bom, beleza, né? Dá licença, professor. Aqui o ensino que ele disse. Dá licença, professor. Aí ele, se enfie, né? E aí foi falando, né? Introduza. Dá licença, professor. Liberado. Dá licença, professor. Transponha-se. Dá licença, professor. Pois não. Aí o outro aluno... E ele depois foi pensando. Aí o aluno disse... Dá licença, professor. Aí ele... Embioca. Aí o aluno disse... Embioca, professor? Que diabo de sinônimo é esse? Ele disse... Eu sei lá. E ainda faltava um bocado de aluno. Disse... Eu sei lá. Aluno é a imagem do cão. Entra logo tudo de uma vez, bando de filho de rapariga. Rapaz, foi engraçado demais. O professor era uma figura, o professor da Oliveira. Faleceu o ano passado, se eu não estou enganado mesmo. Emburaca, penetra, eu não sei que ele inventou tanto sinônimo.